A cerca de 1.300 quilômetros dentro da Rússia fica a fábrica de mísseis Kupol. Essa fábrica é vital para os planos do presidente russo Vladimir Putin em relação à Ucrânia. Ela fabrica grande parte dos equipamentos russos, incluindo as defesas aéreas Ositor, além dos drones de combate ARP da Rússia. Agora, essa fábrica está em ruínas, destruída por um ataque calculado do SBU que atingiu em cheio o coração do complexo industrial militar russo. Nada mais está seguro na Rússia. A Ucrânia acabou de realizar algo inacreditável e Putin está furioso, obrigado a assistir uma de suas fábricas de armas mais valiosas pegar fogo. No dia 1º de julho, o Kyiv Post noticiou que a Ucrânia havia acabado de realizar um ataque devastador à fábrica eletromecânica de Ijevsk, ou Kupol, que fica a 800 milhas da fronteira que a Ucrânia compartilha com a Rússia. A instalação, que já enfrenta dificuldades devido ao peso das sanções internacionais, produz os drones e sistemas de defesa aérea mencionados anteriormente. O Kyiv Post afirma que fontes anônimas dentro do Serviço Secreto da Ucrânia, ou SBU, confirmaram que a Ucrânia realizou o ataque usando um par de drones de ataque. Esses drones provocaram vários grandes incêndios e miraram especificamente nos prédios de armazenamento e produção da fábrica Kupol. O SBU continua realizando ataques cirúrgicos precisos contra as empresas de defesa da Rússia que abastecem a máquina de guerra. Cada operação bem-sucedida reduz o potencial ofensivo do inimigo, atrapalha a produção de armas e prova que não existem zonas seguras para a infraestrutura militar russa, nem mesmo no interior do seu território, disse a fonte ao veículo de notícias. Uma confirmação adicional do sucesso do devastador ataque de drones da Ucrânia veio por meio do canal Astra no Telegram. O canal compartilhou imagens, aparentemente gravadas por uma pessoa russa que presenciou o ataque, mostrando fumaça subindo da instalação Kupol. O som de tiros pode ser ouvido ao fundo, provavelmente dos sistemas de defesa aérea da Rússia tentando destruir os drones do SBU. Então acontece em uma explosão enorme. Enquanto as chamas sobem no ar, a mulher que grava o vídeo entra em pânico e tenta se esconder atrás da janela. Alarmes de carros podem ser ouvidos à distância, já que a explosão foi forte o suficiente para tremer o chão em Ijevsk. Não há como esconder o sucesso desse ataque. A Rússia foi obrigada a confirmar que isso aconteceu. Esse reconhecimento veio de Alexander Brechalov, que é o chefe regional da República de Udmurtia, onde fica a fábrica atingida. Sua mensagem inicial no Telegram serviu apenas como uma confirmação ao afirmar: amigos, saudações a todos. Uma das empresas em Ijevsk foi atacada por drones do regime de Kyiv. Todos os serviços de emergência já se dirigiram ao local. Informarei mais detalhes assim que estiverem disponíveis. Mais tarde, Brechalov compartilhou outros detalhes que abordaram os danos causados pelo ataque da Ucrânia, ou pelo menos parte deles. Brechalov não mencionou os danos causados à fábrica Kupol, além de uma breve referência ao fato de ter sido atingida. Em vez disso, ele tentou enquadrar o ataque como uma investida da Ucrânia contra civis russos. Infelizmente, temos 3 fatalidades. Brechalov também publicou no Telegram. Estendemos nossas mais profundas condolências às famílias. Visitei as vítimas no hospital. No momento, 35 pessoas foram hospitalizadas, das quais 10 estão em estado grave. Essa é uma história bem diferente da que a Ucrânia está contando. A BBC deu continuidade à reportagem do Kyiv Post, observando que Putin foi informado sobre o ataque da Ucrânia e que um estado de emergência foi declarado em Udmurt. O mesmo veículo também verificou o vídeo compartilhado pelo canal Astra no Telegram, observando que parece mostrar uma explosão e fumaça subindo de uma chaminé típica de fábrica. Curiosamente, essa não é a primeira vez que a Ucrânia mira na Kupol, segundo a BBC. Esta é a segunda tentativa desde novembro, embora o primeiro ataque à Kupol não tenha resultado em vítimas ou danos duradouros à instalação. Desta vez, a situação é bem diferente. O SBU acabou de atingir a Rússia em cheio ao eliminar uma instalação-chave de defesa aérea e produção de drones.
A Al Jazeera também noticiou o ataque do SBU, afirmando que, caso seja confirmado, será um dos ataques mais profundos desse tipo que a Ucrânia já realizou contra a Rússia. Poucos ataques rivalizam com este em termos de distância, sendo que apenas um ataque em maio contra um sistema de radar de alerta antecipado na cidade russa de Ors foi mais longe. Nesse ataque, a Ucrânia conseguiu penetrar 1.800 quilômetros dentro da Rússia com seus drones, mostrando que Putin agora sabe com certeza, graças ao ataque a Kupol, nada na Rússia está mais seguro da Ucrânia. Isso já é preocupante o suficiente para Putin, como será explicado em breve. Mas antes, vale a pena analisar o ataque a Kupol e explorar por que a Ucrânia escolheu esse alvo em particular, e tudo se resume ao que a fábrica produz: sistemas de defesa aérea Thor e Osa, além dos novos drones ARP da Rússia. O Thor M1, que recebe a designação OTAN SA-15 Gauntlet, é um sistema de defesa com mísseis superficiar, ou SAM, altamente móvel e que pode ser rapidamente implantado para proteger tropas russas ou posições militares. O sistema possui uma torre que, segundo o Army Recognition, está equipada tanto com um radar de aquisição de alvos montado no topo, usado para detectar ameaças até 25 km de distância, quanto com até 8 mísseis 9M330 ou 9M331 prontos para disparo. Esses mísseis são armazenados verticalmente dentro da torre, posicionados entre os dois sistemas de radar, e são lançados por meio de uma catapulta motorizada antes que seus motores de foguete de propelentes sólidos impulsionem em direção aos alvos. Esses mísseis são rápidos e têm um grande poder de impacto. O 9M330 possui uma ogiva de 15 kg e pode atingir uma velocidade máxima de Mach 2,8. Isso torna rápido o suficiente para acompanhar alguns caças modernos, embora esses raramente sejam o alvo principal do Thor M1. Em vez disso, a Rússia utiliza o sistema de defesa aérea para abater mísseis e drones inimigos, que ele pode engajar a uma distância de até 12 km. O sistema também é eficaz em distâncias super curtas, com o Army Recognition observando que ele possui um alcance mínimo entre 100 e 2.006 metros, dependendo da versão utilizada pela Rússia. Agora, a portabilidade também é fundamental para a utilidade do Thor M1. O sistema de defesa aérea é montado em um veículo de combate 9A330, que conta com uma tripulação de 4 pessoas e pode atingir uma velocidade máxima de cerca de 64 km por hora, com autonomia de até 500 km. Isso torna o Thor M1 vital no campo de batalha da Ucrânia. A Rússia pode implantá-lo para repelir ataques ucranianos e depois enviá-lo para outro lugar, seja para escondê-lo ou para outra localização que queira defender. Sem mais Kupol, a Rússia passa a ter menos desses sistemas de defesa aérea Thor M1. Relatos indicam que a Rússia tinha apenas cerca de 120 deles no início. A Ucrânia já destruiu vários deles, incluindo um sistema Thor que sua 42ª Brigada eliminou em novembro passado. Com o Kupol fora de ação, a Rússia pode não conseguir reabastecer seus estoques de defesa aérea em declínio, o que causa enormes problemas para ela na guerra. O mesmo vale para o Osa, codinome SA-8 Gecko pela OTAN. O Osa é semelhante ao Thor M1 no sentido de que também é um sistema de defesa SAM móvel por estrada. Ele vem equipado com 6 mísseis, todos montados no teto do veículo Osa com um alcance que varia entre 1,9 e 7,9 km. Isso torna o Osa menos versátil do que o Thor M1, que pode atingir alvos a distâncias maiores, mas não é menos eficaz ao lidar com mísseis e drones ucranianos quando eles se aproximam de seus alvos. E isso considerando que a Rússia utilize o míssil SA-8 projetado para essa plataforma. Se for atualizado para o míssil 9M33M2 Osa-A, o alcance do Osa se estende para cerca de 10 km. Esses mísseis aprimorados também podem atingir velocidades de até Mach 3.0. A principal característica do Osa é que ele também é um veículo anfíbio. Em terra, ele é transportado por um veículo de 6 rodas chamado Bease 5937. Esse veículo dá ao Osa um alcance semelhante ao do Thor M1, e seu motor de 300 cavalos de potência também permite que ele se desloque a uma boa velocidade.
Quando levado para a água, o Oza é impulsionado por um par de jatos d'água localizados na parte traseira do veículo. Isso significa que a Rússia pode usar o Oza para atravessar rios e outros obstáculos aquáticos, tornando o sistema de defesa aérea versátil o suficiente para enfrentar a maioria dos tipos de terreno encontrados na Ucrânia. O que a Rússia tem no Oza é um equipamento de defesa aérea complementar ao Tor M1. Com o Tor, a Rússia obtém um bom alcance e um veículo rápido, permitindo excelente mobilidade. O Oza não só iguala essa mobilidade, mas ainda acrescenta um componente anfíbio ao conjunto, embora isso aconteça à custa de potência, alcance e volume dos mísseis. Fontes afirmam que a Rússia também tinha pelo menos 390 desses sistemas em seus estoques das forças terrestres em 2024, além de 20 para sua infantaria naval. Pode ser que não receba mais nenhum. A fábrica que os produz agora está em ruínas. E, por fim, há o ARP. Embora os drones Shahed que a Rússia tem recebido do Irã fabricado por conta própria costumem dominar as manchetes, o ARP é um veículo aéreo não tripulado perigoso por si só. A Reuters foi uma das primeiras a noticiar sobre o drone em setembro de 2024, observando que seu nome oficial é Arpia A1 e que se trata de um drone kamikaze que a Rússia pode usar para atacar instalações militares da Ucrânia. A Rússia também depende da China para fabricar o drone. Componentes adquiridos de Pequim são vitais para sua produção, especialmente no que diz respeito ao motor do drone e aos equipamentos de apoio. Segundo a Reuters, a Rússia já havia utilizado o Arpia contra alvos civis e militares ucranianos em setembro, causando danos significativos a ambos. Além disso, a Rússia mantém as especificações do Arpia em segredo. Provavelmente é por isso que a Rússia, junto com a China, não confirmou o envolvimento chinês na produção do drone. Oferecer mais informações daria munição para que investigadores pudessem aprofundar as investigações e confirmar que a Rússia só possui o Arpia graças a Pequim. Pelo menos, ela tinha Arpias. Assim como aconteceu com o Tor M1 e o Oza, a Ucrânia acabou de dizimar a capacidade da Rússia de construir esses drones aterrorizantes. E isso cobre as perdas tangíveis que a Rússia sofreu graças ao ataque devastador do SBU à fábrica de mísseis Kupol. Embora nenhum desses três sistemas tenha sido destruído diretamente, pelo menos que se saiba, a Ucrânia acabou de tornar muito mais difícil para a Rússia produzi-los. No entanto, o impacto real deste ataque será sentido mais profundamente na guerra. Como? Bem, considere algo mencionado anteriormente no vídeo. O ataque do SBU a 1.288 quilômetros do coração da Rússia demonstra que nenhuma área do país está mais segura, e essa demonstração coloca uma enorme pressão sobre os ombros de Vladimir Putin. Na verdade, essa pressão já estava se formando. No início de junho, a Ucrânia lançou seus ataques de drones da Operação Teia de Aranha contra 4 aeródromos russos, destruindo cerca de um terço da frota de bombardeiros da Rússia no processo. O SBU esteve fortemente envolvido nesse ataque, e mais detalhes estão disponíveis neste vídeo relacionado. Assim como no ataque a Kupol, a Operação Teia de Aranha provou à Rússia que a Ucrânia pode atingi-la profundamente dentro de seu próprio território, embora de uma forma diferente. De qualquer forma, Putin tem lidado com uma enorme pressão do eslinhadura do Kremlin desde então. Em 18 de junho, o que o Independent informou que alguns desses vinhadura ficaram tão chocados após a Operação Teia de Aranha que estavam exigindo que Putin declarasse guerra total à Ucrânia. Espera um segundo. O líder da Rússia já não fez isso? Tecnicamente, não. Embora seja óbvio que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma declaração de guerra, Putin nunca chamou isso oficialmente dessa forma. Em vez disso, ele chama a campanha da Rússia de Operação Militar Especial, enquanto tenta enquadrar sua agressão como uma tentativa de reunir o único povo da Ucrânia e da Rússia. Críticos do Kremlin a Putin agora afirmam que o rótulo de Operação Militar Especial não é suficiente.
Eles estão furiosos com seu líder por permitir que os ataques profundos da Ucrânia continuem acontecendo. O que o Independent diz que esses vinhadura do Kremlin acreditam que só uma declaração total de guerra permitiria a escalada que a Rússia precisa realizar para derrotar a Ucrânia. Com a Rússia em guerra, eles argumentam, Putin poderia implementar uma mobilização em larga escala entre a população russa, usar ataques de mísseis mais severos para prejudicar a Ucrânia e, no pior dos cenários, até mesmo lançar uma arma nuclear tática na Ucrânia. Putin está segurando esses apelos. Um funcionário do governo citado pelo Q Independent diz que o círculo íntimo de Putin o convenceu de que uma declaração de guerra é uma má ideia. A mobilização prejudica a estabilidade econômica. E por que ela seria necessária agora? Temos mísseis calibre. Temos voluntários. Os recursos deles ainda não estão esgotados, afirmou o funcionário. Mas há outro motivo pelo qual Putin está resistindo a esses esforços. De acordo com Carolina Erth, do Instituto para o Estudo da Guerra, que falou ao Q Independent em 22 de junho, evitar uma declaração oficial de guerra permite que Putin se proteja. Putin se protegeu nesta guerra ao separar os efeitos diretos do conflito da maior parte da população russa, diz Erth. Mas assim que isso começa a transbordar e realmente ser sentido por uma parcela maior da população russa, é aí que ele começa a ter mais problemas. Esses apelos lançam uma nova luz sobre o ataque ucraniano a Kupol. O que à primeira vista parece ser apenas um ataque à capacidade de fabricação de armas da Rússia vai muito além disso. O SBU sabe que ataques mais profundos aumentam a pressão sobre Putin. Eles alimentam o fogo que os vinhadura do Kremlin já acenderam por uma declaração oficial de guerra. Com essa declaração, vem a mobilização, já que a população russa é forçada a aceitar o fato que Putin tem tentado esconder deles o tempo todo. A operação militar especial fracassou. Putin não pode se dar ao luxo de admitir isso porque o apoio à sua invasão da Ucrânia já é frágil. O Atlantic Council chamou esse apoio de consenso relutante em dezembro de 2024, observando que o apoio à guerra de Putin oscila entre 60% e 75%, dependendo do instituto de pesquisa que conduz as enquetes. No entanto, o Conselho destaca que as guerras anteriores iniciadas por Putin foram relativamente indolores para o russo médio. Isso não acontece com a invasão da Ucrânia. A Rússia já sofreu mais de 1 milhão de baixas desde fevereiro de 2022, o que significa que a guerra já afetou vários milhões de pessoas dentro da Rússia. Aqueles que não estão na linha de frente provavelmente conhecem alguém que está ou perderam uma pessoa próxima. Agora, com ataques como o de Kupol e a Operação Spidervig, a guerra está batendo à porta. Mesmo antes desses ataques, o Journal of Democracy já afirmava, em fevereiro, que os russos estavam se desiludindo com a invasão de Putin. A publicação citou uma pesquisa de setembro de 2024 que apontava que 47% dos russos acreditam que a operação militar especial trouxe mais prejuízos do que benefícios. Apenas 28% disseram que a campanha trouxe mais benefícios, enquanto o restante permaneceu neutro. Com Kupol, a Ucrânia aumentou ainda mais a pressão sobre Putin. Ele pode ceder à pressão para declarar oficialmente guerra contra a Ucrânia, o que irrita a população russa por abrir a possibilidade de uma mobilização total, ou pode continuar resistindo à guerra e esperar, sabendo que a raiva está fervendo sob a superfície e cresce a cada ataque bem-sucedido realizado pela Ucrânia. Com toda essa pressão se acumulando, Putin está tentando organizar uma grande ofensiva de verão dentro da Ucrânia. E é aí que entra em cena outro ponto mencionado anteriormente no vídeo, a redução do potencial ofensivo da Rússia. Segundo a CNN, o objetivo da ofensiva de verão de Putin é conquistar ganhos territoriais, principalmente nas regiões de Sumy e Donetsk. Ele reuniu muitos soldados para essa tarefa. Em Sumy, 50 mil soldados estão tentando criar uma zona de proteção para resguardar as fronteiras da Rússia contra qualquer tentativa futura da Ucrânia de realizar algo parecido com a contra-invasão de Kursk em 2024. Em Donetsk, Putin reuniu 110 mil soldados perto da cidade estratégica de Pokrovsk, onde agora ocorrem 50 confrontos por dia.
A CNN afirma que havia 70 mil soldados nessa região em dezembro, o que demonstra que Putin está intensificando sua campanha em Donetsk neste verão. Então, onde o ataque a Kupol se encaixa em tudo isso? Só a força de trabalho não será suficiente para que a ofensiva de verão de Putin tenha sucesso. A Ucrânia está tão bem defendida que já afirma ter conseguido estagnar o avanço em Sumy. O que Putin também precisa é de muitos drones para atacar as posições ucranianas e defesas aéreas suficientes para proteger o território que ele conquistar. Ambos os tipos de armas agora estão em menor quantidade graças ao SBU. No quesito drones, a Rússia intensificou seus ataques em junho para acompanhar a campanha de verão de Putin. No dia 1º de julho, a Euronews informou que a Rússia lançou um recorde de 5.438 drones contra a Ucrânia só em junho. Isso é mais de 1.200 a mais do que os 4.198 drones usados em maio, que por sua vez já havia sido um mês recorde. Tanto a frequência quanto o número de drones usados por ataque aumentaram, por isso é tão importante destruir instalações como a Kupol. A Ucrânia precisa reduzir a intensidade desses ataques de drones para aliviar a pressão sobre si mesma. E enquanto faz isso, também quer enfraquecer as defesas aéreas da Rússia para poder abrir corredores aéreos seguros por toda a Ucrânia. A Ucrânia já está fazendo um ótimo trabalho nisso. Em agosto de 2024, a Business Insider observou que as defesas aéreas da Rússia estavam tão sobrecarregadas que Putin estava sendo forçado a escolher cuidadosamente onde enviar unidades como seus Tor M1, OSAs e S-300. A cobertura total já não é mais possível, especialmente desde que a Ucrânia começou a lançar mais ataques no território russo. A situação não melhorou nada para a Rússia. Em maio deste ano, a United 24 Media noticiou que a Rússia havia começado a retirar sistemas de defesa aérea S-300 e S-400 do Extremo Oriente. Ela está substituindo esses sistemas por dezenas de falsificações numa tentativa desesperada de fingir que ainda pode demonstrar poder na Ásia. Não pode. A Rússia está retirando suas defesas aéreas porque precisa delas para preencher as lacunas que a Ucrânia já criou ao destruir 1.191 unidades russas de guerra antiaérea desde o início da invasão de Putin. Agora, some a perda de drones e defesas aéreas que a Ucrânia forçou a Rússia com o ataque do SBU contra Kupol, e o resultado é que a Rússia fica ainda mais enfraquecida justamente no momento em que Putin precisa que ela seja forte. A construção de menos drones significa que seus ataques às cidades ucranianas não causam tanto dano. Sem mais novos sistemas de defesa aérea Tor M1 e OSA para substituir aqueles que a Rússia está perdendo na Ucrânia, começam a se abrir rotas aéreas seguras. A Ucrânia pode usar essas rotas para causar ainda mais danos às tropas e equipamentos russos, potencialmente abrindo a possibilidade de contra-ataques no futuro. Caso isso não aconteça, a Ucrânia ao menos pode começar a atingir mais instalações logísticas e de armazenamento da Rússia, interrompendo assim a ofensiva russa de verão. Como de costume, o SBU escolheu seu alvo com muito cuidado. Ele não apenas atingiu o coração da Rússia, mas desferiu um golpe mortal em uma fábrica da qual Putin precisa se quiser ter alguma chance de alcançar seus objetivos para o verão. Mortal, implacável, eficiente. O SBU é tudo isso. E Kupol é apenas o exemplo mais recente. Mas está longe de ser o único, já que a Ucrânia vem atingindo a Rússia onde dói desde que Putin lançou sua invasão. Saiba mais neste vídeo que mostra como o SBU já causou mais de 5 bilhões de dólares em danos à Rússia desde fevereiro de 2022. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre os mais recentes ataques bem-sucedidos da Ucrânia contra a Rússia.